Evangelho do dia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isto a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me receberam em casa. Eu estava sem roupa e não me vestiram. Eu estava doente na prisão e vocês não me foram visitar. Também estes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou sede, como estrangeiro ou sem roupa, doente ou preso e não te servimos? Então o rei responderá a esses: Eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeram. Portanto, estes irão ao castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Bom dia, irmãos radiovintes, internautas do nosso Evangelho do Dia. Hoje iniciamos mais uma nova semana de atividades. O Senhor nos fortaleça no compromisso de construirmos juntos o seu reino de justiça e paz. Hoje o Evangelho nos traz a grandiosa cena do juízo final. O evangelista Mateus quer que a sua comunidade, a sua igreja, composta de imigrantes judeus empobrecidos e também excluídos, com os demais irmãos judeus ainda ligados à religião judaica, que essa sua comunidade pequena, pobre, encontre a unidade entre o julgamento futuro e a realidade cotidiana, que exige uma vigilância atenta, comprometida, bem concreta. O texto começa nos apresentando a chegada do Supremo Juiz e de seus anjos. O texto apocalíptico de Daniel, por exemplo, Daniel 7, 13 e 14, nos apresenta cenas semelhantes. Depois aparecem os que são julgados. São todas as pessoas, de todos os povos. Depois que todos se apresentam, vemos também a ação do juiz. Ele separa as ovelhas das cabras. Ele é um pastor. As pessoas vivem misturadas e também no coração delas as coisas estavam misturadas. O bem e o mal se entrelaçam dentro das pessoas e ao redor delas. Mas o Supremo Juiz fará aparecer nitidamente toda a ambiguidade que há no coração humano e nas estruturas da sociedade. Qual será o critério, a medida desse julgamento? Todos serão medidos pela atenção que tiverem tido pelos empobrecidos e necessitados. A base de todo julgamento
será o amor vivido consciente e efetivamente para com os excluídos. Famintos, sedentos, estrangeiros, nus, doentes e prisioneiros são desde toda a Bíblia os destinatários das nossas obras de misericórdia. O texto de hoje, porém, equipara esses sofredores ao próprio juiz. Pois, de fato, Jesus se solidarizou e se identificou com estes últimos. Acolher Jesus é precisamente acolher o indigente, o empobrecido, o perseguido e expoliado. Não é pedido às pessoas se elas tinham ou não consciência de estarem servindo a Cristo na pessoa do pobre. O que importa é que o pobre seja acolhido e amado por sua condição de empobrecido. Os pobres deverão ser acolhidos e atendidos por sua própria realidade. O juiz não vai cobrar se eu era católico ou evangélico, se eu era ateu ou de uma outra religião. Não perguntará se as pessoas eram batizadas ou participavam de alguma pastoral ou de algum ministério na igreja, padre ou freira ou pastor de igreja. Ele vai me questionar se eu amei e cuidei de quem estava jogado e sem oportunidades, se eu me empenhei pela vida dos irmãos, se eu optei por amá-los e por servi-los. Queremos ser discípulos e discípulas de Jesus, teu Filho amado. Confirma-nos no cuidado e no serviço atento e desinteressado pelos empobrecidos. Renova em todas as igrejas a opção preferencial pelos pobres, que todas se deem com o explorado. Que sejamos atentos e criativos diante da realidade de consumismo e de exclusão em que vivemos.